Vitaly Venislavski, o Coronel Caetano de Sousa. Muito boa noite a ambos e obrigado pela vossa presença aqui no Náutico. De facto, são muitas interrogações. Vamos falando aqui sobre os drones e não só, sobretudo, desde que começou esta guerra na Ucrânia. Mas ainda sobre esta questão da Rússia, a sabotagem do GPS, Sr. Coronel, este estudo confirma aquilo que muitos especialistas já suspeitavam, é que, de facto, a Rússia está efetivamente a travar uma guerra eletrónica contra a Europa, ou não? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Vitaly. Cumprimentos os nossos telespectadores. Sim, a questão da guerra híbrida é uma guerra não declarada. Ou seja, a Europa está praticamente numa guerra híbrida com a Rússia. A Rússia é especialista neste tipo de guerra, já o demonstrou, tem-o demonstrado, tem meios, tem capacidade, sabe fazê-lo e está a destabilizar de alguma maneira a Europa. Seja no espaço ou, por outra, no exoespaço, seja na questão do espaço cibernético, seja na guerra eletrónica, que voltou agora em grande escala, seja na utilização de dados, etc. Portanto, há uma guerra híbrida também, em que isto é uma parte fundamental. E a questão dos GPS, do GNSS e, portanto, todo este modelos de orientação é agora colocado em causa por esquemas que vão procurar construir ameaças para aquilo que são os esquemas normais civis, mas também militares. E como disse bem o Rodrigo, isto afeta infraestruturas que são críticas, mas afeta também as estruturas que são críticas civis, não só as militares. O que está aqui em causa, e isto é o estudo mais recente, é isto que interessa agora aqui talvez analisar, é um trabalho científico chamado, nos Estados Unidos, naturalmente as coisas acabam por acontecer quase sempre nos Estados Unidos, em Texas e em Stanford Universidade, o Chasing Lightning, um trabalho que procurava saber, durante anos, isto foi estudado durante, julgo eu, 7 anos, porque é que o GPS e outros sistemas, e este tipo de orientação com base em satélites, poderia ser ameaçado, poderia ser utilizado o jamming, que era uma prática de interferir com ele, ou o spoofing, que é uma maneira de disfarçar outros dados e, portanto, criar dados falsos. E, portanto, havia aqui que procurar. E estes cientistas procuraram, durante este tempo todo, e chegaram a uma conclusão que era o seguinte, que intuitivamente se poderia perceber, mas não se tinha a certeza. E através de triangulações científicas de alterações de GPS a determinada altura, nomeadamente em países à volta da fronteira com a Rússia, mas também na Groenlândia, mas também no Canadá, e este estudo depois foi feito na Europa, em várias posições, eles apontavam que o alvo indiciador ou iniciador destes ataques era a mais de 1200 km de altitude e que era um satélite. Este satélite, aliás, que nem era eram 6 unidades em órbitas elípticas e, portanto, era uma constelação de satélites com mais 6. Este satélite, que tem o nome de Cosmos 2546, era um satélite russo. Ou seja, este satélite interferia, ou provavelmente interfere, porque aqui não há uma verdade absoluta, em GPS, em sistemas de navegação, com base em satélites, militares e civis, durante algum tempo. Estas interferências são feitas em segundos. Sim. E pronto, só para terminar, este era o ponto base, ou seja, a detecção da interferência russa em mecanismos deste tipo, desta panóplia de satélites que giram no espaço, mas este foi identificado com muita precisão. Sim, sem dúvida. E de facto, um ataque de GPS, hoje em dia, quer dizer, não afeta só... Não há só o perigo de afetar aviões, navios, mas pode, de facto, afetar o cotidiano dos cidadãos. Tudo. Grande parte do nosso sistema de distribuição logística, que depois sustenta as nossas economias, baseia-se no sinal GPS, no mais básico sinal GPS. O GPS é o sinal americano, depois temos o sinal russo, que é o GLONASS, e depois temos ainda o chinês, que é o Beidou. E eles, os três,
cooperam, há um conjunto de enquadramentos jurídicos que permitem a cooperação e a utilização simultânea de todos esses sistemas, e depois a sua utilização permite que nós possamos, desde chamar um Uber para ir de um lugar ao outro e saber exatamente quando é que vem o carro e onde é que nós estamos, e o motorista também saber, portanto conseguir contactar, até conseguirmos transportar grandes cargueiros ou conseguirmos guiar grandes cargueiros pelos oceanos do mundo até aos seus destinos. Portanto, obviamente que um ataque à estrutura de sinais e à comunicação na estrutura GNSS, como explicou o Sr. Coronel, é um ataque poderosíssimo sobre toda a Europa. Eu creio que também trouxeste uma imagem a propósito disso. Sim. Exatamente, que é a antena, vamos ver essa imagem. E um ataque a isso, portanto, os impactos que isso pode ter. Sim, há pouco nós estávamos a ver a imagem que mostrava o conjunto das antenas na Europa. Esta aqui também é muito interessante, já lá vamos chegar, mas antes disso, a imagem que tínhamos há pouco, exatamente esta aqui, mostra justamente no espaço europeu a identificação das antenas que viam essas interferências do sinal GNSS, ou seja, que viam interferências das ondas rádio que atuam numa frequência muito específica. A frequência GPS é 1577.5, uma frequência muito específica, tem uma explicação científica para ela ser assim, porque ela é muito baixa e ela é suficientemente forte para conseguir ultrapassar todo tipo de questões climáticas e climatéricas, desde o satélite até às antenas que estão em terra, mas não é demasiado forte para poder fazer spoofing sobre outras frequências. E esta frequência, por ser uma frequência considerada crítica, ela tem uma proteção jurídica pela maior parte dos Estados no mundo, ou seja, qualquer tipo de interferência feita nesta frequência é considerado ilegal e obriga os Estados a agir perante essa ameaça. O que aconteceu, e o Sr. Coronel também já introduziu isso muito bem, foi que um investigador da Universidade de Austin, no Texas, Todd Humphreys, que é um especialista de renome internacional em matéria de GPS e de segurança desses sistemas, apercebeu-se que o conjunto dessas antenas que nós vemos no mapa identificavam interferências nas ondas de rádio. A primeira suspeita que ele teve foi que pudesse ser uma questão natural, pudesse ser interferência. As ondas solares, por exemplo, nós tivemos há uns anos uma tempestade solar que atingiu o planeta Terra e que tivemos um blackout do GPS durante algumas horas, durante poucas horas. Portanto, havia essa possibilidade, mas a análise preliminar disso fez concluir que isso era feito pelo humano, era uma ação humana, porque uma onda, ou melhor, uma tempestade solar iria impactar não só essa frequência específica, impactaria um leque de frequências muito, muito maior. E depois percebeu outra coisa, e aí já podemos ir... Para a próxima imagem. Exatamente. Pediria a próxima imagem, que foram as duas conclusões possíveis, duas suspeitas possíveis que se fizeram por parte da equipa do professor Todd Humphreys. Ao perceber que há interferência, ele procurou comparar se podia haver uma antena terra, por exemplo em Kaliningrado, uma zona altamente armada e conhecida por ter uma infraestrutura brutal de guerra eletrónica, a operar sobre e a fazer o tal jamming, que é interferências sobre a onda GPS. E também há aqui um gráfico que trouxeste a propósito dessas interferências. Sim, Só vamos ver, antes de passarmos à questão dos drones. Aqui temos os Cosmos e a seguir temos o tal jamming. Exatamente. Isso é um simulador de interferência que nós colocamos ao ver o sinal GPS, que é um sinal muito específico que está ali na frequência entre 1576 e 1578, portanto fica a 77,5. O jamming, o jammer, chamado a interferência, eu coloquei nesse gráfico um valor 3, 4 vezes superior. Mas o que o professor Todd Humphreys referiu é que o jamming era centenas de vezes superior. E ele acontecia não na mesma frequência, mas na frequência ao lado. Só que é onde nós vemos o pico do jammer. Ele fica um pouco abaixo de 1576. Mas há um problema que, ao fazer na frequência ao lado, ele alarga, a banda como é larga dessa frequência, acaba por criar um alerta crítico, ou seja, o sinal de GPS fica engolido pelo bloqueio. Para nós termos uma ideia, nós podemos comparar uma situação, duas pessoas num quarto em que uma está a falar muito baixo para a outra e no quarto ao lado há um concerto de rock a acontecer.
vai abafar completamente o que está a acontecer no quarto número 1, digamos assim. E, portanto, nessas circunstâncias é mais ou menos isto que está a acontecer. Portanto, esse jamming não acontece na frequência exata do GPS, ele acontece na frequência vizinha. E por essa razão, o professor Todd Humphries chegou à conclusão, depois percebendo que vinha de um satélite, e percebeu, como o Sr. Coronel explicou muito bem, ele vem de uma constelação de satélites militares russos que pertencem ao sistema de early warning, portanto, ao sistema de alerta aéreo de defesa antimíssil, do escudo antimíssil da Rússia, o equivalente à cúpula dourada que nós temos ouvido dos Estados Unidos a falar. A Rússia também tem um sistema parecido. E esta constelação de mísseis, de satélites, todos eles com uma órbita elíptica, e aliás podemos ir agora mostrar essa imagem daquele... Um diagrama, não é um diagrama do planeta Terra com as órbitas dos 6 satélites russos, que será muito interessante para os nossos telespectadores compreenderem, exatamente. Nós aqui temos mais ou menos o esquema, um simulador do esquema de como é que funcionam estes satélites. Eles fazem esta curvatura elíptica e, portanto, no ponto mais próximo da Terra ficam mais ou menos 1500 km de altitude. No ponto mais longínquo, onde o próprio Cosmos 2546 está a navegar lentamente, ele está a 40 mil quilómetros do planeta Terra. E é nesse momento, nesses 40 mil quilómetros, que ele paira sobre o continente europeu e é de lá que ele lança essa coluna de rock que vai sobre a frequência GPS. Porquê que a Rússia tem 6 satélites? Para terminar, Rodrigo. Porque dessa forma consegue manter nesta rota constante, consegue manter sempre pelo menos 1 a 2 satélites a pairar sobre o continente europeu. Para terminar muito rapidamente, Rodrigo, há 2 teorias neste momento que são avançadas que provam isso. A primeira, a de Todd Humphries, do professor em específico que guiou esta investigação, é que a Rússia está a testar o jamming para, em situação de escalada política contra a Europa, poder, de facto, angular o jamming para a frequência GPS e fechar a torneira. Outra teoria, a mais crítica e uma diferente, diz que estes satélites comunicam com o exército russo na frequência vizinha, porque dessa forma permitem manter mensagens encriptadas que os países ocidentais não vão querer, nas quais os países ocidentais não vão querer interferir. Porque interferir nessas mensagens e nessa comunicação iria implicar interferir na própria frequência de GPS que sustenta o mundo ocidental e o mundo todo. E para evitar isso, no fundo, foi criar a melhor defesa, é criar um teto de vidro para que ninguém o queira partir, digamos assim. Vamos agora falar também dos drones. Muito se tem falado... Rodrigo, deixe-me só... Claro, para acrescentar. Só para dizer e para talvez trazer aqui à lembrança dos nossos telespectadores que em agosto do ano passado, no último dia de agosto, a própria Presidente do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen, quando ia aterrar, só por uma interferência, quando ia aterrar num dos aeroportos da Bulgária, o avião onde ela seguia sofreu uma interferência. Exatamente. Os pilotos, ou o piloto, ficou sem capacidade de orientação, de seguir através de satélite e teve que aterrar por meios analógicos. Isto também foi, na altura, indiciado que seria uma provocação russa, enfim, não deste satélite, de alguma interferência de algum modo que não foi, enfim, detectado. Mas para vermos, e para os nossos telespectadores perceberem até onde pode isto chegar, este tipo de provocações, este tipo de incidentes, e que criam um alerta e uma insegurança na Europa, enfim, onde se está a desenrolar. E também dizer que nós temos a ideia de quantos satélites, nesta altura, por aí andam à volta de 12 mil, e quantos satélites se espera que andarão em 2030, que se espera que andarão 40 mil satélites. À volta, por aí. Estamos a falar de um aumento muito significativo. Portanto, este tipo de utilização, portanto, do extra-espaço, do exoespaço, vai ser um dos futuros turbulentos que os países vão encontrar e tem que arranjar soluções. Soluções, por exemplo, para esta tipologia de GPS e de orientações, está muito em arranjar sistemas backup a vários níveis de progressão. Já agora a Europa está preparada para essa realidade? A Europa está-se a preparar no sentido dos seus satélites. Há pouco tempo estava a ler, a Alemanha está muito preocupada com isto, no sentido de lançar também os seus satélites como backup para estas possibilidades. A Alemanha tem
já olha muito para esse futuro e para conseguir, por ela própria, manter sistemas que sejam capazes de ser alternativas quando houver o jamming ou o spoofing ou outra coisa qualquer desta tipologia de satélites. Eu acho que todos os países vão preparar para isto. O Reino Unido agora já está a começar a testar e a implementar em escala mais alargada sistemas terrestres que vão usar relógios atómicos, portanto não vão precisar de comunicação com o espaço para poder fazer geolocalização, e a fibra óptica. A fibra óptica tem sido neste momento uma grande aposta que vai permitir a vários países fazer isso. O problema é que nós podemos ter várias velocidades, que é Reino Unido, Alemanha, França, a implementar esses sistemas disruptivos e inovadores e, portanto, a criar estruturas novas que são caras, e países que não têm essa capacidade económica sem essa mesma capacidade. Portanto, do que é que nós podemos ter? Um mundo inteiro a várias velocidades, e isso vai criar impactos brutais depois na própria sustentabilidade daquilo que é um sistema global, unificado e que precisa de uma coordenação extrema. Portanto, se começa a haver vários sistemas a trabalhar, uns mais sustentáveis e mais bem defendidos do que outros, nós começamos a criar um mundo que não poderá deixar de ter fronteiras, mas vai ter limitações, em que uns não têm capacidade tecnológica de cooperar com outros. E isso também é muito grave e, obviamente, que poderá ser sempre muito utilizado por atores malignos, digamos assim. De facto, é muito interessante aquilo que todos estes insights que trouxeram para esta conversa a propósito deste tema, que eu creio que a maior parte da população não está a par. Já a questão dos drones tem-se falado muito a propósito da guerra da Ucrânia, com um crescimento bastante significativo da utilização de drones. O que é que os militares ocidentais, Sr. Coronel, têm aprendido com a utilização massiva de drones por parte dos ucranianos nesta guerra? A revolução, Rodrigo, dos drones é uma revolução. E está a moldar o mundo. É mesmo uma revolução. Os drones estão realmente a moldar o mundo. A Ucrânia, não há só drones na Ucrânia, nem os drones começaram a ser utilizados na Ucrânia. A Ucrânia desenvolveu-os, exponenciou-os muito mais, embora eles estejam repartidos agora por tudo o que é conflitos no mundo inteiro. E especialmente nos países e em zonas até com menos capacidades e menos recursos, porque os drones ajeitam-se a isso. Menos recursos e os que são utilizados por esses países para fazer frente a quem tem mais recursos. Trouxe-nos aqui algumas imagens de drones. Sim, há a questão. Este é um drone que se meteu aqui, mas é um drone... Há várias tipologias de drones. Este é um drone de vigilância para longos períodos de tempo e também para longo alcance. Portanto, tem essa função, é um drone naval, mas de vigilância, simplesmente, que também é muito importante. Há várias tipologias de drones, depois podemos ver Vamos ver outras imagens imagens. Este aqui não se vê agora aqui muito bem, mas este é o desenvolvimento do grande acontecimento que foi, que podemos talvez agora relatar. E temos um outro também, este é um drone marítimo. Este é o drone que está agora, enfim, quase na boca do mundo. O drone, o Corsair, o Saronic Corsair, que resultou... Vamos dizer aqui o que é que importa. O helicóptero AH-64 americano há 2 semanas, que caiu junto ao Golfo, algures, ao pé de Oman, em que os seus pilotos, portanto, o helicóptero foi derrubado, possivelmente por um drone iraniano, todos se lembram desta situação, e os pilotos salvaram-se, mas caíram no mar. Sim. Portanto, foi necessário fazer o rescue, o salvamento. E pela primeira vez, isto é que é muito interessante, é a primeira grande operação feita por um drone, por um USV, um drone naval, navios de superfície, sem tripulação, um drone naval, que é mais até fácil. Aqui o mais normal seria usar um helicóptero, por exemplo. E para estas fazer imagens são este drone. Este drone é feito esta empresa Saronic Corsair, esta tipologia destes navios, portanto, não tripulados, fazem parte de uma força-tarefa, de uma Task Force 59, que pertence à nave Sente, que por sua vez pertence ao SETCOM americano e que está alojada no Bahrein. Tem estes navios. Este navio está ali desde março, portanto, já depois da guerra, começou em 28 de fevereiro. Estes drones, isto é um drone que está ali, é um navio, mas é um drone porque não está pilotado, que foi salvar estes 2 pilotos e que os trouxe. Depois eles, mais tarde, vieram para águas mais tranquilas, foram também
levados para um outro helicóptero e, enfim, para um destino final. Esta tipologia de navios, este, por exemplo, está ali, tem 7 metros de comprimento, pode transportar 3 ou 4 pessoas, enfim, 450, 500 quilos, tem uma autonomia gigante, 1800 km, que pode ter essa autonomia, e uma velocidade de 64 km por hora. E, portanto, é um novo meio. Mas isto é uma revolução, porque navios, drones desta tipologia, estão a ser construídos só junto das empresas dos Estados Unidos. Há 17 grandes empresas industriais com toda a tipologia moderna de drones, com todo o tipo de comprimentos, Sim. com todo o tipo. Este é um drone, não é este, é o anterior, já agora só para falar, que tem missões diferentes. Este aqui tem missão de vigilância, missão de detecção de minas e tem missão de detecção também de alarme para inimigos. Não é propriamente para ir salvar pessoas, não era isso a missão dele, mas acabou por ser feita. Mas há outros drones, aquele que vem a seguir, pedimos à produção que possa passar o próximo, são drones de ataque. E outra tipologia de drones, ainda mais, é os drones que a Ucrânia utiliza. A Ucrânia utiliza imensos drones e tem tido grande sucesso dessa tipologia de drones. São drones, são praticamente são com munições, com explosivos e têm o efeito de atingir quer navios, quer portos, e isso acontece na Crimeia, como acontece no Mar Negro, tem tido muito sucesso na destruição de navios, embarcações navais russas. E, portanto, este é um novo meio, os drones, agora só falámos dos drones navais, naturalmente, e, portanto, que são o futuro. Aliás, o futuro naval, só para já dar a minha palavra, o futuro naval, não só de drones, mas até dos navios, de toda a tipologia de navios, vai ser questionado muito em breve. Poderemos ter um mundo nos oceanos praticamente sem tripulação, sem coordenados ou por um operador. Aliás, também só para dizer... Nós só temos mais um minuto e ainda queria pedir o Vitaly. O tempo passou realmente muito, muito rápido. Este conflito na Ucrânia mudou certamente tudo no que toca à tecnologia. Mudou, definitivamente, só para muito rapidamente o que eu quero trazer aqui, talvez informações interessantes. Ponto número 1, eu tive há pouco tempo, faz uns meses, eu estive na Escola Naval e tive um prazer muito grande de ver uma apresentação feita por um aspirante oficial, creio que ele já se defendeu, portanto já é oficial da Marinha Portuguesa, que para a sua tese de mestrado ele fez um protótipo, colocou numa lancha de borracha e esse protótipo foi navegando ao longo da base naval do Alfeite e ia mapeando em tempo real as coisas que apareciam. Portanto, esse é o sistema que está na origem depois da inteligência artificial e daquilo que nós chamamos de Autonomous Surface Vehicles. São autónomos e não só não tripulados. Portanto, eles não têm nenhum tripulante nem à distância nem dentro do veículo. Faz tudo de forma autónoma. Daí nós falámos depois da iminência da inteligência artificial. E esse ponto que eu trago aqui é específico porque em Portugal jovens, futuros oficiais, já oficiais da Marinha e não só da Marinha, também depois no Exército há vários protótipos, obviamente que já têm implementação terrestre, não naval, de vários protótipos que estão a começar a ser desenvolvidos nessa área e isso é fundamental e isso mostra que o futuro passa por aí, passa pela autonomia, pela maior autonomia. Outro ponto fundamental também, só para terminar, Rodrigo, sim, o Reino Unido, a Marinha Real Britânica já está a começar a fazer uma transição brutal em utilização de veículos não tripulados navais, sobretudo. O futuro dos battle groups navais britânicos vai passar por porta-aviões, sistemas tripulados e depois sistemas não tripulados que vão ser muito mais numerosos do que os tripulados e isso tudo vai criar as chamadas novas flotilhas britânicas. O mundo, de facto, está-se a virar com muita velocidade para isso. Essa tecnologia é disruptiva e, neste momento, nós estamos perante uma revolução científica brutal que traz novas oportunidades, traz novos riscos e trará novos desafios enquanto permitirá resolver os anteriores. Muito bem, agradeço muito a vossa presença esta noite no Now.